Olá pessoal, vamos responder dúvidas sobre Enem. Respondendo aqui a dúvida da Elaine sobre ondulações, tá? Eu vou ler aqui um pouco do comentário dela, mas é extenso, então acaba que corta, né? Então eu vou ler aqui o básico e a gente vai conversar sobre isso. A Elaine falou que já fez 12 aplicações e que no meio e atrás ainda tá com bastante ondas, que ela deixa secar natural, mas no meio fica ondulado. E das pontas para baixo já estava liso, se eu não me engano, tá? Então vamos lá por partes. Gente, o Enem é uma química gradativa. Todo mundo tá cansado que eu já repeti isso aqui milhões de vezes. Só que, por ele ser gradativo, entra no limbo de tudo que vai acontecer, vai ser aos poucos e vai sim ser uma parte mais que outra. Então é completamente normal uma parte alisar mais e outra menos. E aí você pode fazer as técnicas de alisamento para te ajudar a ter um alisamento melhor, tá bom? Então, nessa questão de que algumas, tá falando da questão do meio aqui atrás, né, que tem ondulações. Se a parte que você tem mais ondulação e que é mais persistente, você pode fazer aplicações isoladas. Então, se aqui na frente tá liso e aqui atrás tá ondulado, você pode aplicar só na parte de trás, na parte que tá ondulada, protegendo a parte que já tá lisa, e assim fazer até alisar, tá bom? Eu mesmo sou da parte das pessoas, das meninas alisadas, que até que gosta de uma pequena ondulaçãozinha, como vocês podem ver. Eu gosto do meu cabelo liso, tá? Meu cabelo no geral é liso, mas tem algumas opções aqui, principalmente quando tá nascendo a raiz, que ela é mais ondulada, tá? Que é completamente normal. Eu acho muito até mais bonito, o cabelo fica mais natural, digamos assim, sabe? Sei que a gente sabe que é alisado, mas fica mais natural. E assim, é completamente normal. O Enem também tem a ação que também é gradual. Então acontece também de por que ser gradual, né? Digamos assim. Porque o cabelo também em si, da nossa cabeça, na mesma cabeça, ter várias formas de cabelo. Então, na mesma cabeça pode ter um cabelo mais resistente, outro um cabelo mais liso, um cabelo, né, com mais curvatura, outro com menos, um cabelo mais grosso, um cabelo mais fino. Então, assim, pensa, se ele é gradativo e quanto mais a gente vai aplicando, mais ele vai alisando, vai ter sim algumas partes que o cabelo vai alisar mais rápido e outras que vai demorar um pouco mais. E aí você pode fazer que nem eu falei, né, que é você aplicar mais de formas... me deu branco agora. De forma parcial, né? Que no caso, se você tá vendo que aqui tá liso, você pode separar esse cabelo e aplicar somente onde tem ondulação. E assim você fazer as aplicações, né? A quantidade de aplicações que você achar necessário, que dá o resultado que você vai querer. E assim, gente, faz parte do Enem, tá? Algumas pessoas, tem algumas meninas que reclamam que não conseguem ter alisamento. E no que eu penso, quando não consegue ter o alisamento, por conta dessa questão do espaço que a gente dá entre as aplicações. Então, assim, se você não atingiu o liso, você não pode parar, né? Você tem que continuar. Porém, protegendo aonde ficou mais, onde já alisou, onde foi mais fácil de alisar, para não ter problema. E aí você continua com as aplicações. Comigo mesmo acontece desse meu topo aqui, ó, ele ser mais fácil de alisar e ele consequentemente ser mais liso, né? Porque é o que a gente mais penteia, a gente mais, né, tem um mecanismo de tração, né? Então aqui ele sempre é mais liso, na maioria das vezes. E aí o que eu faço? Às vezes eu separo esse topo, não aplico Enem nele, e aplico só onde eu sinto que tem ondulações. E aí protejo o comprimento, tá? Com creme, com óleo, com algum produto. E aí faço a minha aplicação e vou fazendo até quando eu sinto que o meu cabelo dá uma boa baixada. Porém também tem que tomar cuidado com a questão desse querer liso excessivo, porque às vezes o seu cabelo já vai estar no limite dele e você vai continuar nas aplicações e aí você vai ter quebra por isso, tá? Então tem que avaliar, também tem que dar uma pausa pro cabelo entender, tem que ficar liso, né, naquele momento, porque também acontece de quando a gente tá ali naquelas aplicações, parece que o cabelo não cede, a gente fica cansada. Eu mesmo já fiquei com muita raiva disso. Porém, quando eu dou as pausas, né, tipo de 15 dias, um mês, 20, depende de cada pessoa, quando eu dou a pausa, eu sinto que o cabelo termina de selar. Por quê? Porque o Enem também continua agindo ali no nosso fio enquanto tá na pausa, tá? Então, assim, quando a gente tá aplicando de 3 em 3 dias, né, entre os 3 dias, ele tá terminando de, né, ali a ação dele pra finalizar o alisamento, tá? Então, por isso que a gente tem que ter a pausa, tem que ter a segurança, digamos assim,
pra gente ter o cabelo bonito e saudável, tá? Também é completamente normal ter a questão das ondulações, porque os cabelos são diferentes, né, que a gente tem na cabeça, e a gente entender isso, vai fazer com que a gente entenda melhor tanto o nosso cabelo quanto o alisamento, né, que é o Enê que a gente tá usando. E aí a gente vai conseguir adequar e adaptar para o nosso cabelo. Por isso que é importante você seguir pessoas, né, meninas com um cabelo parecido com o seu, pra te dar esse respaldo e também você também se ligar no seu cabelo. Como é que meu cabelo tá reagindo? O que eu posso fazer pra melhorar? Eu já fiz isso e não deu certo, agora eu vou fazer de tal forma. E assim também testar técnicas de alisamento, que ajudam muito. Digo pra não fazer direto, tá? Porque às vezes tem umas técnicas que não são tão boas, mas você testar, porque às vezes uma que não é legal pra mim pode ser boa pra você, tá? Você pode testar a técnica da chapinha, não sempre por conta que a chapinha pode fragilizar seu fio. Também a do moicano, só ela é um pouco mais complicadinha assim pra gente aplicar, né? Principalmente a gente que aplica só, mas é uma ótima técnica que não precisa de fonte de calor, né? Só tem que tomar cuidado com a questão do ajustar o cabelo pra frente, pra não forçar e quebrar, mas é muito tranquila. Tem a da Maria Chiquinha, que é só você aplicar aqui no meio e amarrar aqui pra ela ficar mais justinho possível. E assim, tem várias. Se você procurar aí, tem algumas adaptações de algumas técnicas, que às vezes você só faz... um exemplo, tem a do moicano, você só faz só uma parte, não faz todo, sabe? Tem tudo isso. Então procura opções que pode te ajudar. Então às vezes pode ser que não tá alisando porque já deu ali a sua cota. E aí... também pode ser a forma como você tá alinhando o fio na hora que tá recebendo o Enê. Então, acaba que o cabelo vai acostumar de ficar daquele jeito. Então, você pode passar ali, ó, quantas vezes quiser, não vai alisar. Então, olha direitinho como é que você tá fazendo, se você tá enluvando direitinho, se você tá alinhando bem esse fio pra ele ficar retinho, tá? Também tem tudo isso que pode tá te dando o resultado, né, que não tá alisando. E assim, toma cuidado com os excessos, tá? Pelo amor de Deus, porque às vezes a gente fica louca pra alisar e esquece que é uma química, né? Então, lembra que é uma química, vai devagar, vai aplicando devagarzinho, tá bom, gatona? Mas é basicamente isso aí.